coisa que eu entendo ao falar que Deus é bom. Se Deus é bom, lógico, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Se Deus é bom, eu entendo que Deus não quer o meu mal. Que Deus, em suas obras, em suas permissões, Ele não quer que eu seja destruído ou afligido. Se Deus permitiu, Ele sabe, Ele é bom. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, de compreender que Deus é bom. Por quê? Existe uma lógica, existe um raciocínio lógico. Quando nós falamos a Deus, nos referimos a Ele e entendemos Deus como Pai. Diga para quem está ao seu lado: Deus é Pai. Aí começa a surgir um problema muito grande. Aí surge um problema grande. O problema de enxergar e de entender Deus como Pai. Porque cada um tem um conceito em sua mente do que é pai. É como, um exemplo, cachorro. Se eu perguntar para você o que é cachorro, você vai logo imaginar um cachorro na sua mente. Uns vão imaginar um pitbull, outros vão imaginar um pastor alemão, outros vão imaginar um vira-lata, outros vão imaginar, cada um vai imaginar um cachorro. Uns vão imaginar um dálmata, né? Cada um tem uma ideia do que é cachorro. Sabemos o que é cachorro, lógico que sabemos. Um animal mamífero, né? Saberemos explicar o que é um cachorro. Mas cada um tem uma ideia, porque existem vários tipos de cachorro. Pai, alguns dos que estão aqui não foram nem criados pelos pais, pelo pai. Alguns talvez dos que estão aqui nem conhecem quem foi o seu pai. Talvez em seu RG não tenha nem o nome dele. Por certos problemas, sim, tudo bem. Alguns dos que estão aqui perderam o pai na infância. Não conviveram com o seu pai na adolescência. Não viu o seu pai envelhecer. Outros dos que estão aqui tiveram talvez a mesma sorte que eu, de ter um pai maravilhoso, de ter um pai exemplar. Mas talvez outros não tiveram essa mesma sorte, digamos assim. Tem o seu pai, tem a imagem do seu pai em sua mente. Um pai carrasco, um pai duro, um pai nervoso, um alcoólatra, um pai violento, um pai que chegava em casa à noite e batia. Então, pela pessoa ter essa imagem de pai, muitas das vezes, em seu psicológico, é criado uma barreira de enxergar Deus como pai. Transfere essa imagem do seu pai terreno, do seu pai carnal, para Deus. Por melhor que é o meu pai, por melhor que foi o seu pai para você, nunca ele será aquilo que Deus é e representa para as nossas vidas. Quando a pessoa vê Deus e não consegue ver Deus como bom, essa pessoa certamente teve um problema muito sério de infância. Eu consigo enxergar isso, entender dessa forma. Certamente teve um problema muito sério com o seu pai. Quando eu enxergo que Deus é bom, eu enxergo que se Deus não me deu algo ainda que eu tenho pedido a Ele, é porque ainda eu não estou pronto para receber esse algo, porque Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida, e eu sei que se Deus me deu isto, é porque isto é o melhor para mim hoje. Deus sabe a hora certa de me abençoar, porque Ele é o meu Pai, e Ele tem boas coisas para me dar. Nós que somos pais, se o nosso filho nos pedir um pão, nós não daremos a ele uma pedra, diz a Bíblia. Se ele pedir um peixe, nós não daremos uma serpente para ele. Nunca faria isso. Você nunca faria isso com o teu filho.
E a Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, boas coisas. E Deus, que é bom. Sabe por que hoje nós estamos aqui? Porque a bondade de Deus alcançou as nossas vidas. Quando eu digo que Deus é bom, eu digo que esse Deus é um Deus tão bom, que ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que nós nos desviamos dos caminhos dele, ainda que nós erramos, Ele não permite que a sua bondade se afaste de nossas vidas. Amém? Eu quero que você entenda nessa noite, Deus, Ele é bom, e a bondade dEle alcança a minha e a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem exaltar o Senhor? Quantos podem glorificar o nome de Deus? Quantos podem glorificar o Senhor? Amém? Deus, Ele é bom, queridos. E às vezes a pessoa, ela não consegue entender isso. Se Deus é bom, então por que Deus permite que nós passemos por lutas? Por quê, pastor? Já me perguntaram isso. Pastor, se Deus é bom, por que Deus permitiu João passar por tantos problemas? Se Deus é bom, por que Deus, então, não faz isso ou não faz aquilo outro? Deus ser bom não significa que Deus é inconsequente. Eu, quando era criança, eu lembro que quando eu comecei para a escola, eu chorava. Nos primeiros dias eu chorava muito. Era uma guerra. E na minha mente eu falava que os meus pais eram maus. Eles queriam me obrigar a ir para a escola. Eu via os meus pais como maus. Eu cresci e eu entendi que, graças a Deus, os meus pais me matricularam na escola. Graças a Deus. Mas naquela época de criança, era mal. Eu lembro de algumas amizades que eu tinha, e os meus pais não gostavam das amizades. E não deixava que eu e que o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, né? Não deixava que eu e o meu irmão ficássemos com aqueles amigos. E hoje, depois que eu cresci e sou pai, e vejo esses meus amigos daquela época, eu vejo o que eles são hoje. E hoje eu entendo que os meus pais não queriam que eu ficasse como eles. Por Deus ser bom, Ele permite que pessoas se afastem de nós. Por Deus ser bom, Ele permite que algumas portas se fecham para nós, porque Deus está vendo já na frente o que vai acontecer. Por Deus ser bom, Ele permite às vezes que você perca a sua hora, para você não sofrer um determinado acidente. Por Deus ser bom, Ele permite às vezes que algo dê errado na nossa vida, que uma porta que estava tão certa de abrir não seja aberta. Por quê, pastor? Porque Deus sabe o que é melhor para nós, porque Deus é bom. E por eu entender que Deus é bom, eu não discuto mais com Deus. Tem pessoas que ainda discutem com Deus. Essa semana o diabo queria que eu discutisse com Deus, mas ele foi derrotado. Deus, mas está tudo certo, Senhor. Aquele carro lá, meu Deus, é uma bênção aquele carro, está tudo certo. Poxa, aquela Kombi lá, Senhor, ela é uma bênção. Daí Deus não permitiu. Eu fui ver outra, Deus não permitiu. Até que Deus preparou essa. E hoje eu sei que foi o melhor de Deus para as nossas vidas. Tem coisa que você não entende hoje. Por que está acontecendo? Por que Deus permitiu acontecer isso? Mas eu lhe asseguro que tudo coopera para o nosso bem. Se hoje eu e você estamos aqui, foi porque a bondade de Deus alcançou as nossas vidas. Não questione Deus. Não pergunte para Deus o porquê que eu estou passando por isso, ou porquê não aconteceu na minha vida ainda essa bênção, porque essa porta ainda não se abriu, porque esse valor ainda não veio, porque essa pessoa não apareceu para mim ainda, porque eu não conheço ainda o meu esposo, a minha esposa. Não questione a Deus. Deus sabe a hora certa
certa e o momento certo para nos abençoar. Amém, queridos? Você pode glorificar o Senhor nessa noite?